Agora eu vou apresentar para vocês algumas funções que são importantes no XD e que serão de muita utilidade dos clientes, ou seja, dos donos dos restaurantes, que vão os auxiliar numa gestão mais pormenorizada junto aos clientes finais deles, tá? Quando vocês baixam a versão demonstrativa, algumas funções já vêm pré-definidas, não é? Essas funções podem ser em qualquer altura, parametrizada de acordo com o gosto do cliente, pode ser removidas, alteradas, tá? A primeira função, então, que eu quero mostrar para vocês é a função transferência. Vamos vir aqui em configurações de botões, aqui no primeiro botão, no lápis, não é? Carregamos no botão e a função que está correndo por trás da função transferência é transmesa. Pronto, essa função executa duas funções em uma, que é transferir determinados artigos de uma mesa para outra e fazer pagamentos parciais, ou seja, pagar artigos determinados por cada cliente. Vamos fazer então um exemplo. Vamos selecionar aqui uma mesa e vamos aqui registrar alguns pedidos, não é? Fazer aqui um registro grande, não é? Ok, R$ 161. Ótimo, perfeito. Vamos fazer então o registro dessa conta. Vamos supor que tenho 2 clientes a consumir na minha mesa número 1. E os clientes agora querem fazer o pagamento parcial de cada produto que foi consumido, não é? Ou seja, cada um quer pagar aquilo que consumiu. Seleciono a minha mesa e venho então na minha função, que é a transferência de mesas. Ele vai me abrir, então, essa página, onde eu tenho aqui 2 quadros. O quadro da esquerda é onde está incutido todos os artigos que foi consumido até o momento. E o meu quadro direito é onde eu vou indicar quais são os artigos que cada um dos clientes consumiram. Por exemplo, o primeiro cliente quer indicar que tomou um Red Bull, 2 Skol, ou seja, aqui 3 cervejas, consumiu aqui mais esse artigo, ou seja, vou indicar, vamos supor, ele também quer dizer que consumiu 2 Coca-Colas. Eu posso ir passando os artigos conforme vocês estão vendo aqui pelas setas, não é? Eu posso colocar elas para o meu quadro direito, ou posso voltar elas, não é? Retornar, ou também posso simplesmente vir aqui na parte de quantidades e dizer que ele consumiu 3 unidades da Coca-Cola e ele também vai me passando. Pronto, é uma gestão que eu posso vir passando para o meu lado direito tudo aquilo que o cliente consumiu. Ok, uma vez já selecionado com o primeiro cliente aquilo que de fato ele consumiu, posso então, já está selecionado no meu quadro da direita, posso dar seguimento às situações que esse cliente quer. Posso emitir um subtotal desse valor para o cliente poder verificar se os produtos e os valores estão corretos. Posso fazer o fecho, não é, dessa conta. Posso pedir o tipo de documento que ele quer que eu feche. E se ele quer ou não que eu inclua dados dele na nossa nota fiscal. Também é possível, tá? Aqui na parte do cliente, eu posso vir aqui, se ele é um cliente fluente, não é? Um cliente recorrente do nosso restaurante, que eu já tenho ele cadastrado na minha base de dados, basta vir aqui fazer uma pesquisa rápida dele e indicar, por exemplo, que ele quer que os dados dele saiam na nota fiscal. Por exemplo, eu vou dizer que ele é o Marcelo, dou o OK e podem verificar automaticamente que o nome dele com os dados já estão contidos, então, no documento que vai ser emitido para o fecho dessa conta. Já foi verificado, está tudo correto, vou então fazer o pagamento dessa conta. Venho em fechar a conta, vai abrir nesse caso, essa minha página, que é a página de múltiplos pagamentos. Ou seja, que eu, a partir daqui, posso indicar também quais são as formas de pagamentos que esse cliente vai querer efetuar. Por exemplo, quantos que ele quer me pagar em dinheiro, quantos que ele quer me pagar em Visa, não é? Ou seja, eu tenho ainda essa forma de gestão antes de fazer o fecho final da conta dele. Posso, por exemplo, dizer que ele quer me dar aqui R$50 em dinheiro e quer me pagar o restante do valor em Visa, por exemplo. E dar aqui o OK, não é? E fazer o fecho de conta. A minha função voltou para a mesma janela. Por quê? Que o programa está avisando quem está operando no caixa, não é? Está dando um alerta a dizer, olha, atenção, que só foi feito o pagamento parcial dos artigos que foram consumidos nessa mesa. O que é que você quer fazer com esse restante? Se você quer pagar, não é? Também, se quer fechar a conta
desses valores que ainda estão registrados na mesa, ou seja, o que eu quero dar sequência nesses artigos. Eu posso, novamente, ir selecionando todos os artigos um a um, ou simplesmente colocar tudo, porque eu já fiz pagamento parcial desses artigos, e dizer, então, aqui o que eu quero dar sequência. Vamos supor, esse segundo cliente ainda quer continuar consumindo no meu estabelecimento, mas ele tem lá uma mesa dos amigos e quer transferir tudo que ele consumiu para a mesa desses amigos. Então, basta eu vir aqui no botão transferir e indicar que tudo que ele consumiu da mesa número 1, ok? Vai então ser transferido, por exemplo, para a mesa número 5, que é onde ele vai se sentar agora. Se vocês verificarem, tá? Tudo que eu tinha na minha mesa número 1 deixou de estar registrado nela e passou então para a mesa número 5, tá, pessoal? Então, a minha função transferência tem duas em uma, ou seja, transferir determinados artigos de uma mesa para outra ou fazer efetuar o pagamento parcial de produtos pedidos. A função que eu quero mostrar para vocês agora chama-se PayMany. Pronto, é uma função que já vem pré-definida e encontra-se na página Fechar Contas, tá? Vem com o nome Fechar Várias Mesas. Abrir aqui o nome da função. Essa função permite fechar várias mesas ou cartões em simultâneos. Vai facilitar muito o dono do restaurante. Por isso, a função então chama-se PayMany e é dar a opção de fechar várias mesas em simultâneos. Eu já tenho aqui algumas mesas com alguns pedidos efetuados para poder ser mais rápido, não é? E vou então simplesmente chamar a função, aonde ao abrir ela, posso verificar que eu tenho opção de fechar até 8 mesas cartões em simultâneos, tá? Qual o tipo de estabelecimento que teria mais usabilidade nessa função? Por exemplo, aqueles restaurantes que fazem muitos eventos de aniversários, batizados, casamentos, não é? Ou mesmo aqueles restaurantes que recebem muitos almoços e jantares de empresas, grupos de empresas. Por norma, essa função seria de grande utilidade para esses estabelecimentos, porque iria facilitar, não é, o fechamento de mesas, cartões em simultâneos por cada consumidor. Por isso, então, eu já tenho as minhas mesas cartões abertas, não é? Se fosse mesas, era simples, basta no adicionar e chamando as mesas. Se fosse cartão, eu poderia simplesmente passar o meu cartão por um leitor de código de barras ou de QR Code e automaticamente ela ia sendo adicionada conforme eu ia passando os meus cartões. Nesse caso, estamos a falar de mesa, eu clico em adicionar e vou então indicando quais são as minhas mesas que estão abertas. É assim, exatamente, pronto. O que vocês podem verificar quando eu chamei aqui, elas apresentam os valores finais de cada uma e vem aqui com a taxa de serviço ativa. No caso do estabelecimento, do restaurante, não trabalhar com taxas de serviços, em outros vídeos tutoriais que nós temos, vocês podem verificar como vocês retirar, não é? Desativar essa taxa de serviços no fecho da conta através das configurações gerais. Tá? Mas, ok, temos então aqui já selecionada as minhas 5 mesas cartões e posso olhar aqui embaixo que eu tenho determinadas funcionalidades que agora posso dar seguimento para o fecho dessas mesas cartões. A primeira é indicar qual tipo, não é, de nota fiscal que eu quero fechar essas mesas cartões. A segunda é dar a opção de escolher quem é a empresa ou o cliente que vai, nesse caso, ser indicado na minha nota fiscal, quando eu pedir para fechar. No caso de ser um cliente recorrente, posso então aqui pesquisar os meus clientes, nesse caso eu só tenho 5, mas poderia ter muito mais e depois ter que fazer uma pesquisa rápida. Se não fosse um cliente recorrente, poderia automaticamente, através aqui do botão adicionar, criar esse cliente rapidamente na minha base de dados, ou ainda ir mais ao detalhe, que é clicando em detalhes, ele vai me enviar para o mini CRM, tá, do XD, e onde eu posso então criar aqui informações mais detalhadas, tá,
do meu cliente final e ficar então com a base de dados, com os dados dele gravado em base de dados. Ok, vamos então indicar que esses 5 mesas cartões é um almoço de negócios da empresa Seabra e é a empresa que vai fazer então o pagamento, não é, dessas minhas 5 mesas cartões. E a partir daqui posso indicar como que eu quero fazer o fechamento dessas minhas mesas. Se será numa única nota fiscal ou se será em várias notas fiscais separadas. Eu posso pedir então numa única fatura, que será o caso, e indicar qual é a forma de pagamento que essa empresa ou essa pessoa vai efetuar. Nesse caso, vou dizer que é através do Visa e dar o OK. A partir daqui, tenho então já as minhas 5 mesas, tá? Podem verificar que estão nesse momento fechadas, recebidas com uma única função. A origem dessa função é justamente isso, é facilitar a gestão de fecho de contas de várias mesas cartões num estabelecimento. Fácil, né, pessoal?